Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Descomplicando, que coisa boa. E aí, irmão? Bom, primeiramente um prazer estar aqui novamente e agradecer a todos que estão aqui, porque todos que estão aqui porque se lembraram de se inscrever, entendeu? Então você tem que lembrar algo bom. Às vezes a gente tem dificuldade de esquecer coisas ruins, né? E a gente só lembra de coisas ruins. Então, para você que está aqui hoje, a gente vai ensinar como esquecer alguém. Roda a vinheta, vai! Então é isso, hoje a gente vai falar de... Como esquecer alguém? Eu já quero deixar uma pergunta para você. Eu sei que você vai ficar chateado com essa pergunta, mas tu vai ter que deixar no comentário. Demorou muito tempo para você esquecer aquela pessoa que você acabou de lembrar? Eu vou te falar que deu uma bugada aqui. Com você certeza. Falou... Eu falei, cara, esqueci alguém, acabou de lembrar. Todo mundo lembrou de alguém. Ah, agora. com certeza. Todo mundo lembrou de alguém. E agora ela acabou de criar, você acabou de criar mais um problema na vida dela, porque ela já tinha esquecido, ou ela achou que já tinha esquecido. Esse é o ponto, né? Mas eu tô aqui para solucionar o melhor, para descomplicar. E para descomplicar, é muito interessante porque o processo de esquecimento, ele não é intencional. Você não esquece uma coisa quando você tem intenção de esquecer aquilo. Exemplo, não pensa em uma porta branca. Não pensa numa porta branca. Não pensa de jeito nenhum. Você está pensando no quê? Na porta branca. Porque a informação vai estar fresca. Nossa memória, ela é uma construção das nossas associações. E isso é muito gostoso porque todo ser humano ele tem duas formas de memória. A curto prazo e a memória a longo prazo, que a gente transforma em memória de trabalho. Memória a curto prazo são aquelas informações que você recebe, vira à direita, à esquerda, apartamento tal, cor tal, e você vai utiliza aquilo como uma maneira prática. E aquilo é esquecível por quê? Você não reforça. Tanto que no nosso processo de educação, para você que é um péssimo aluno e consegue ficar 15 minutos aqui e não consegue ficar 10 minutos estudando, é muito gostoso falar isso. Você só vai aprender com aquilo que te emocionar. A palavra emovere, no latim, ela é a raiz de duas palavras portuguesas, que é movimento e emoção. Tudo que te emociona, te movimenta. É por isso que essa pessoa, ela é inesquecível. O processo de memorização, ele não é só positivo. A gente sempre fala de saudade, de memória, mas o trauma é uma das memórias mais fixas que existem em nós. Com certeza. Então eu acredito que um dos processos, um dos elementos para a gente começar a debulhar esse tema é você entender que não dá para esquecer uma pessoa por vingança, porque você vai cair no conto do Mário Quintana. É mais difícil. Com certeza, com certeza. Mário Quintana ele diz: eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti. Mas será que eu nunca deixo de lembrar que te esqueci? Saca? É um pouco disso, cara. E eu acredito sim, de verdade, que é o processo de ressignificar essas memórias. Primeiro a gente ressignifica, a gente constrói novas memórias e aí a gente vai passar por um estado. Mas vou fazer uma pergunta pra você. O que você já se sentiu esquecido? Esquecido? É. Já se sentiu esquecido? Acho que todo mundo já se sentiu esquecido. Como é que é sentir-se esquecido? Cara, se sentir esquecido eu acho que é quando você não, a pessoa não se preocupa com você, não quer saber como você tá, ela não te liga, não te escreve, não pergunta de você para outras pessoas, inclusive, e às vezes você pergunta, cara, e fulano de tal? Ela tá bem. Ela falou alguma coisa de mim? Não, falou nada. E isso é muito pior do que quando a pessoa te detesta, né? É muito pior, é muito pior. E aí você fica tipo, cara, mas não falou nada, assim, nem quis saber. Nem quis saber? Não comentou nada não. Você fala, caraca. E aí você fica na tua cabeça e fala, cara, mas eu falo dela todo dia. Exatamente. Todo dia eu falo dela. Exatamente. E é interessante isso que você falou antes, porque isso de quanto mais você dá o comando de não faz, mais você faz e lembra, isso está em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, eu já vi várias vezes, não assista os meus stories. Sim, total. Não entra no meu perfil. Total. Né? Tem duas maneiras, tem essa do não, que é você dar um comando contrário, então é a psicologia reversa, ou o de você falar para a pessoa assim, eu duvido você se inscrever no canal agora. E eu duvido, eu duvido. Duvido você se inscrever, duvido você mandar esse vídeo agora para 5 pessoas que você conhece. Ou Duvido você lá dessa, e hein? encaminhar. E aí a pessoa fala,
Como assim que duvida de mim? Eu duvido, você não consegue. Você não é capaz agora de dar um pause e enviar para 5 pessoas que você conhece, que você acredita que seja necessária assistir esse vídeo aqui. Total, total. Não é assim que funciona? Não, com certeza, com certeza, com certeza. E isso que tu comentou, né, sobre não ser lembrado, é muito doloroso pelo fato de que a gente sempre associa a ideia do que o amor não é. Então a gente fala, qual que é o contrário do amor? E tem muita gente que acha que é o ódio. Mas eu costumo dizer, é uma frase minha, que o ódio é o amor de mau humor. Quando você odeia uma pessoa, você ainda ama ela, só que você tem a desculpinha, mas fala, visita a rede social, quer saber como tá, entendeu? Você é a principal pauta da pessoa. Exatamente. A pessoa fala de você 24 horas. Exato, porque ódio é sentimento, entendeu? O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Indiferença, cara. E eu vou te falar que a indiferença dói, hein? Exato. Então, e aí é o coração do problema, mano. Porque a indiferença é fruto do ser perdido. Porque se liga, as pessoas, eu vou ensinar isso de uma maneira muito pedagógica. Tradicionalmente, isso daqui é até um tema para uma outra conversa nossa, um Descomplica, que é o amor não é posse, o amor é parte. Mas só para um outro, para a galera se inscrever no canal e, com certeza. E eu sempre comento que quando a gente ama na maneira de posse, a gente ama objetificando aquilo num aspecto emocional. Então a gente denomina, é meu namorado, meu pai, minha mãe, meu. Se você obtém e domina, pode ser que um momento que aquilo que você conquistou, que é seu como objeto, vai perder o valor. Isso, exatamente. E aí você vai deixando de lado, aí chega um momento que você deixou de lado, foi viver uma coisinha aqui, foi embora e não se lembrou daquilo. E aquilo foi o quê? Esquecido. E muitas vezes nós somos esse objeto, esse brinquedo que ficou esquecido. E a gente se pergunta, como é que foi tão fácil para ele me superar? Como é que foi tão fácil para ela continuar sem mim? Porque você ficou, entendeu? Aquela pessoa, ela esqueceu você porque você não era mais prioridade. E agora, como é que você vai esquecer essa pessoa que te esqueceu tão facilmente, se você só consegue pensar nela? Uma dica, nós não somos esse brinquedo, entendeu? Eu acredito que um dos processos para que a gente consiga desenvolver esquecimento são novas memórias. Você não precisa esquecer alguém hoje, você precisa entender quem você é hoje. Porque a partir do momento que você entende quem você é, você vai construir novos momentos que vão se tornar novas memórias e essas novas memórias vão ocupar a sua previsão de vida. Então, quando a sua narrativa for em relação à sua vida, você não vai ser a pessoa que ficou caída quando alguém partiu. Você vai ser a pessoa que se levantou e reconstruiu a sua nova história. Incrível. Você não já foi essa pessoa, não, mano? Não, já fui. Na verdade, eu acho que eu já fui as duas pessoas. Eu já fui a Isso pessoa, que é bala, né, mano? Eu já fui a pessoa que ficou esquecida e eu já fui a pessoa que esqueceu. E eu acho que esse lance nós, seres humanos, de uma maneira geral, a gente é muito ligado à conquista. Por isso que a gente sempre diz que a melhor parte do relacionamento é o início. Sim. Por que é o início? Porque você conhece pouco daquela pessoa, você quer... E a gente está falando sobre isso agora, fora aqui da gravação. Você quer conhecer o máximo daquela pessoa, você quer, como é que eu vou dizer, se alimentar daquilo, você quer entender mais sobre ela, enfim, você fica naquela busca, né? Quando você entende sobre ela o todo e ela te dá todas essas informações de cara, e eu não tô dizendo que tem que fazer um joguinho, nada do tipo, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas quando a gente para de querer conhecer mais, a gente acha que a gente já sabe tudo daquela pessoa e de que aquela pessoa já está dominada, já está conquistada e ela é nossa, porque a gente fala sempre isso, né? Como você falou, meu namorado, meu marido, minha namorada, minha mulher, minha esposa, é sempre minha. Pronto, conquistou. Então é como se é tipo assim, tá, beleza, isso aqui já é meu, então agora eu vou conquistar outra coisa. E outra coisa não significa outra pessoa, não. Pode ser um outro objetivo profissional, pode ser qualquer coisa. Não estou dizendo só sobre traição, não. Estou dizendo sobre qualquer coisa mesmo. E isso a gente faz na vida. Você quer muito comprar um tênis, você quer muito comprar um relógio. Você se dedica, trabalha, se esforça, junta o dinheiro. Quando você compra, você usa e para de usar. Você já quer uma outra coisa. Exato. Porque aquilo deixou de ser interessante. Mas por que será que deixou de ser interessante? Uma vez que já foi muito interessante. De coisas eu até posso entender de uma certa maneira. Mas pessoas, eu acho que ali tem uma responsabilidade de ambas as partes. Sim. Tanto da pessoa que parou de querer descobrir novas camadas daquela pessoa, como a outra pessoa que também, às vezes, pode ter se acomodado e não tenha se...
não tenha se entregado cada vez mais para a relação e cuidado daquilo. Porque eu acho que relacionamento é isso, cada vez mais eu tenho percebido isso, que a gente precisa cuidar dele diariamente para sempre. É tipo um filho. Um filho você não cuida até os 7 anos, depois você joga no mundo e fala, agora ele já sabe falar, já sabe andar, sabe fazer, pô, se vira aí. Não. Quando ele tiver 40 anos, ele vai chegar na tua casa, você vai querer cuidar dele, você vai querer saber se ele tá bem, você vai querer ligar para ele, se o teu telefone tocar de madrugada, você vai ficar preocupada, você vai querer. Por que que no relacionamento não é assim? É verdade. Porque nós somos muito bons em conquistar, só que nós somos péssimos em manter. Péssimo. Entendeu? E o grande segredo do amor não é a conquista, é a manutenção, sabe? Porque de conquista em conquista nós nos tornamos nômades. O amor não é a ilha que você conquista, ou que muitas vezes você coloniza à força. É aquele lugar que você consegue construir. Eu acredito que quando a gente ganha algo, nós precisamos cuidar daquilo, porque eu acredito que além de perder, existe um outro fenômeno que poucas vezes a gente fala. Aquilo pode se quebrar, entendeu? Admiração, carinho, confiança, são coisas que se você não cuida, quebra. E isso é um pensamento platônico, inclusive, né? Para o Platão, nós desejamos tudo que nós não temos. E aí quando a gente tem, a gente deixa de desejar, porque nós somos movidos por essa fome. Eu acredito que muitas vezes as nossas relações são relações antropofágicas, entendeu? Tanto que eu adoro a ideia de comer uma pessoa. E quando você ama uma pessoa, literalmente você devora essa pessoa. Você devora a atenção, você devora os tempos, você devora a saudade. Só que se liga, você tem um único objeto, uma única pessoa. Vamos supor que você vai para uma ilha deserta e você possa apenas comer ovos todos os dias. Tem gente que vai olhar para isso e vai falar assim, é um terror. Imagina fazer amor com uma mulher todos os dias da minha vida até eu morrer. Imagina beijar uma única boca até eu morrer. Só que se liga, mano, existem temperos, existem omeletes, sabe? Existem pontos em que o ovo vai ser servido. Cada um de nós não somos únicos no ser. Nós temos diversas versões. E amar alguém é buscar conquistar todas essas versões, sem perder, obviamente, o cuidado. E aí eu não falo de atenção, falo de carinho. Sim, concordo muito com isso. E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, era que... Pô, me fugiu o pensamento aqui. Porque... Esqueceu Ó, galera, se liga, Arthur Aguiar acabou de esquecer o que ele ia falar, então o vídeo tá dando certo, porque é um vídeo sobre esquecimento. Não, deixa eu pensar aqui, que era uma coisa legal que eu ia falar. Lembrei. Seguinte, eu acho que o que acontece por que é tão bom o início, a paixão? Por que é tão boa? Porque a gente está focado só nas coisas boas da pessoa, só nas coisas positivas. E com o tempo, as coisas que não são tão legais, ou que a gente julga não ser tão legais, ou diferentes do que a gente está acostumado, começa a aparecer. E de repente começa a aparecer na mesma medida que as coisas boas. Ou até mais ainda que as coisas boas. Ou até mais. E é isso que faz a gente querer sair em busca de outra coisa, né? De terminar aquele relacionamento e começar um outro. Só que se a gente parar para pensar, aquele novo relacionamento ele vai passar pelo mesmo processo, sem dúvida. Então, assim, o que você precisa entender é até quando você vai ficar nesse ciclo sem raiz. Porque é um ciclo sem raiz. Ciclo sem raiz eu adorei, mano. Bala, de verdade. Concorda que é um ciclo sem raiz? Só assim embaixo. E você vai ficar trocando, buscando algo superficial que seja duradouro e que não vai ser, porque nada que é superficial é duradouro. Então que você tá em busca de algo humanamente impossível. Então o que você precisa aprender é lidar com os defeitos e as dificuldades da outra pessoa. Assim como ela vai ter que lidar com os seus defeitos e com as suas dificuldades. Quando a gente começa a entender que eu tenho uma criação, a outra pessoa teve outra criação, eu tive vivências, ela teve outras vivências, não tem como a gente ser igual, a não ser que a gente seja irmão. E se a gente for irmão, também vamos ter vivências diferentes. Ou seja, não tem como. Então, quando a gente começa a entender isso, que não existe a perfeição, que não existe aquela pessoa que vai ser 100% o que a gente idealiza, né? O que a gente fala, cara, se a pessoa fosse assim, talvez se a pessoa fosse assim, não seria interessante também. Porque o que faz ser interessante é justamente isso. É ela ser diferente de você. Porque se ela for igual a você, cara, vai ser muito chato.
É, porque vocês vão ter os mesmos defeitos, né, mano? Exato. Vocês vão ter as mesmas falhas. E aí você não cresce. Total, Você não aprende. Então, o legal quando você fala assim, cara, a gente é muito diferente, não tem como a gente dar certo. Tudo bem, eu até respeito essa sua opinião. Vai procurar uma outra pessoa. Eu discordo. Eu acho que quando a gente é muito diferente da outra, é uma grande oportunidade, é um grande convite para que eu possa aprender com aquela pessoa as coisas que ela tem, que ela domina, e ela possa aprender comigo as coisas que eu tenho, que eu domino. Então aquilo que é um defeito para ela, que de repente é a minha qualidade, eu posso entregar para ela e ela pode ficar melhor naquele defeito e vice-versa. Então eu realmente acredito que é um grande convite. É muito difícil, porque você tem que se despir de tudo. Você tem que despir de ter razão, do ego, de vaidade. Você tem que se despir de muitas coisas para poder fazer dar certo. Porque o tempo inteiro vai ter choque. Sim. Vai ter choque de ideias, vai ter choque de crenças, vai ter choque de um monte de coisa. Só que se você conseguir se livrar de tudo isso que não importa, que a gente demora muito tempo para perceber que não importa mesmo, aí sim você consegue pegar a sua metade, que é diferente da outra metade, e aí você se completa. É por isso que eu não acredito muito na ideia de encaixe, eu acredito na ideia de conexão. Acho que você só vai se encaixar com algo que seja muito parecido com você. Eu acredito que todos nós somos diferentes, a gente tem abordagens diferentes, e a ideia de amar uma pessoa é aceitar as diferenças dela. Só que o grande propósito do relacionamento não é o jeito da pessoa, é o propósito dela, entendeu? Porque se ela tem um jeito diferente de mim, tudo bem. Talvez ela seja mais traumática e eu seja sanguíneo, entendeu? Mas se o propósito dela é fazer dar certo, é o que acontece. Agora, quando não há essa igualdade de propósito, há exatamente a defasagem de entrega. E na defasagem de entrega, quem ama mais fica por último. Eu escrevi uma frase que eu não li em lugar nenhum. Vai ser a primeira vez que eu vou ler. Para fechar esse episódio, então vai. Para você, que eu digo que o cordes sempre arrebenta do lado mais fraco. Cordes em latim é coração. E pro lado mais fraco, que arrebentou, para você que está me escutando, que você está agora, inclusive, você veio aqui louco para saber do que a gente ia falar e a gente vai falar de você. Para você que está tentando esquecer uma pessoa porque a corda arrebentou do seu lado, entenda que não é uma vingança, é um ato de amor próprio. Eu sempre comento com a galera dizendo que os guarda-chuvas e os corações são os dois objetos mais perdidos do mundo. Tu sabia disso? Não. Agora eu vou falar para você também. Todas as vezes que a gente vai para um lugar e a gente usa o guarda-chuva não é um repertório, ele não é um acessório do nosso cotidiano. A gente só utiliza com base numa necessidade. E às vezes a gente ama sim. A gente tem a necessidade de esquecer uma pessoa, se apaixona. A gente tem a necessidade de ficar sozinho, se apaixona. Aí o céu fecha, a gente usa aquilo ali, ou nós somos usados para enfrentar aquilo ali, só que chega num lugar, alguém vai lá e deixa a gente de lado, vai viver a vida dela, e quando ela volta, o céu abriu. Ela sequer vai entender que a gente está ali. Ela vai e deixa a gente ali. Isso acontece. E por que essa pessoa esqueceu da gente? Primeiro, porque nós não éramos prioridades, e segundo, porque ela não nos enxergou. Para você esquecer alguma coisa, você não tem que ficar olhando, você não tem que visitar o perfil, você não tem que pagar a promoção para saber quem visitou o seu story. Você tem que fechar os olhos para isso, entendeu? Porque a partir do momento que você fecha os olhos, só assim você vai conseguir olhar para dentro. E se lembrando de quem você é, você vai esquecer quem você não deve. Eita! Não se esquece de se inscrever no canal. Por favor, e dá o like aqui, ó, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho. Eu tenho certeza que a galera tá gostando desse conteúdo. Não tem como, gente. Não é impossível. Não tem como. Então faz isso, ó, manda aí para 5 pessoas que você gosta. 5. Se você conseguir mandar para 5, depois manda para mais 5 e assim vai. Eu tenho certeza que essas pessoas vão te agradecer por você ter mandado esse conteúdo para elas, porque eu tenho certeza que elas conhecem alguém que está precisando assistir esse vídeo, não é? Com certeza. Eu conheço alguém. Você. É isso aí. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!